Olá, estamos aqui com a professora Graça Lima. É um prazer muito grande, Graça, recebê-la aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade. Para mim é uma alegria grande porque a minha vida passa por você, na faculdade, na FACHE, e era um local para mim de grande deleite, as aulas de literatura. Na década de 80, ali na FACHE. Com você aprendi muito, sempre gostei muito de literatura, e você é uma pessoa aqui na cidade de Itabira muito querida. Ô, Graça, além de professora, sua formação, você poderia falar para nós? Primeiro, agradeço as palavras tão gentis. A minha formação é letras. Eu fui aluna da primeira turma da faculdade Santa Maria, que era um braço da Católica em Itabira, que foi obra, né, do bispo Dom Marcos Noronha, e juntamente com a FIS criou a Faculdade de Ciências Humanas de Itabira. E eu já gostava da área, passei a amar, né, o curso de letras e não parei, né? Eu fiz graduação, depois fiz pós-graduação em literatura brasileira, em linguística, meu mestrado é em linguística e especialização em arte e cultura barroca mineira. E nunca parei, eu sou realmente professora, amo trabalhar com aluno, amo falar de literatura, de língua portuguesa também, trabalho com isso. E é sempre bom quando alguém convida para a gente falar sobre o nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. Então, é um prazer estar aqui contribuindo para as programações desse memorial. Pois é, e nós estamos aqui na Biblioteca Maria Julieta, que é a filha de Carlos Drummond de Andrade, que às vezes muitas pessoas não sabem. Maria Julieta foi uma grande escritora e uma pessoa muito importante pelo Brasil, que ela casou-se, né, com um argentino, Manuel Grana, foi morar na Argentina e ela fazia intercâmbio, né, da, da literatura, das artes plásticas com o Brasil. Então, nós aqui, né, a Fundação deu um nome a essa biblioteca que está aqui no Memorial de Maria Julieta. Estamos também no Memorial Carlos Drummond de Andrade, que é um local de estudo da vida e obra de Carlos Drummond de Andrade. Aqui nós temos um acervo muito rico de Carlos Drummond, um acervo inédito, que depois, em outro momento, nós vamos falar sobre esse acervo. E ano passado, Graça, foi um ano de comemoração do centenário de formação do poeta Carlos Drummond de Andrade em farmácia, na UFMG. Um menino que saiu aqui de Itabira, né? De Itabira do Mato Dentro, que gostava de pegar revista emprestadas com Ninita Castilho, com Alfredo Duval. Ele sempre procurava as pessoas mais velhas, né, que gostavam de ler. E saiu de Itabira para fazer farmácia na UFMG. Você sabe me dizer por que que Drummond foi fazer farmácia na UFMG? Antes da farmácia, eu vou fazer um comentário amplo, né, sobre o Drummond, que não foi fazendeiro. Ele diz claramente em crônicas, em entrevistas, né, que ele não sentia nenhuma vocação para lidar com as coisas do campo, coisas da fazenda. E que ele sentia até remorso. Ele fala, às vezes me assalta um remorso de ter sido filho e neto de fazendeiros, né? E vai continuando, né? Sair da fazenda pela falta de jeito para lidar com isso. Drummond fazendeiro. Como ele mesmo diz, com outras palavras, ele passou a ser, então, a se considerar o fazendeiro do ar. O que é ser fazendeiro do ar? É aquele que faz. O ar aí é a poesia, é a literatura, é a arte. Então, ele largou a lida do campo para lidar com a lida da palavra, né? Bem, não se adaptando à vida de fazenda, Drummond se sentiu meio perdido. Fazer o quê?
Então era comum os pais, ainda mais a família de Drummond que tinha posses, encaminhar os filhos para as capitais para estudarem. Só que Drummond foi, mas ele não tinha também vocação para a farmácia. Mas ele se uniu a um grupo de intelectuais da época e todos eles, né, Milton Campos e outros, todos eles estudavam, geralmente faziam direito e tal. E Drummond ficava lá na farra com eles. Eles iam para o Bar Estrela e estudar mesmo nada. Eu vou até ler aqui rapidinho, só um poema dele, que chama Consciência Suja, em que ele, quem vai falar aqui é a voz do pai. Fala para ele assim, ele em Belo Horizonte, para fazer farmácia. Antes de matricular no curso de farmácia, a família cobra, né? O que ele estava fazendo em Belo Horizonte? O pai mandando dinheiro, e ele fala claramente na farra. Vadiar, namorar, vadiar, escrever sem pensar, sentir sem compreender, é isso a adolescência? E teu pai morejando na fanada fazenda para te sustentar? Toma atento, rapaz. Escolhe qualquer rumo. Vai ser isso ou aquilo. Ser. Não disfarçar. Que tal a profissão, o trabalho, o dinheiro ganho por teu esforço? Ó meu espelho débil. Hesitas, zigue-zagueias. Chope não decide, verso muito menos. Teus amigos já seguem o caminho direito. Leva à faculdade, a pompa estadual e talvez federal. Erras noite a fundo, em rebanho, em revolta contra teu próprio errar, sem programa de vida. Ó vida, vida, assim desperdiçada, a cada esquina da Bahia ou Paraúna. E aí ele continua. Ele é a voz paterna aqui, né? O eu lírico aqui é o pai. Ele se sente culpado por não satisfazer, né, o desejo da família. E Drummond, gente, formou-se, né, em farmácia e foi trabalhar numa farmácia. Não como farmacêutico, mas ele era atendente. Mas só que Drummond levou com ele a farmácia para a poesia e as crônicas, como você falou, né, Graça? Inclusive há poemas de Drummond que fala de azul de metileno, que era muito usado numa época na farmácia, e de vários outros produtos químicos, não é mesmo? Inclusive, Drummond, mesmo não sendo um farmacêutico, ele foi orador da turma dele. Você lembra, você sabe contar sobre isso? Essa é outra história também interessante. Tudo ligado à farmácia do Drummond é interessante. Eram 12 alunos, 9 homens e 3 mulheres, né? Formados em farmácia. E já haviam escolhido um orador. Só que, por alguma razão, a gente não sabe, esse orador de última hora não pôde assumir esse compromisso. Então pediram, né, a direção da Faculdade de Farmácia e os colegas falaram que seria ele. Eles já sabiam do dom dele para lidar com a palavra, né? Então ele faz um discurso muito interessante, em que ele não, porque geralmente discurso é um gênero assim muito elogioso, né? Uma linguagem mais trabalhada. E ele faz um discurso seco, falando que ele foi escolhido de última hora, que ele não seria um bom representante para os colegas, mas que ele estava ali não pela retórica, ou seja, ali está o Drummond farmacêutico e o Drummond poeta brigando ali com a linguagem, né? Ele falou que eu quero sair da retórica, mas ao mesmo tempo ele ia, né, para a retórica. Vale a pena, num outro programa, a gente analisar esse discurso dele. Mas ele faz, né, o discurso simplesmente para cumprir
uma obrigação, mas sem nenhum entusiasmo, né? Sem nenhuma paixão, sabe? Aí ele ainda, um trecho que ele fala, né? Nós estamos nos tornando farmacêuticos, mas não para resolver os problemas do Brasil. Entendeu? Então, umas coisas, umas ironias, que ele usa muito sutilmente, sabe? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem um olhar enviesado, irônico para essa questão da formação em farmácia, ele reconhece, né? O tanto que ele aprendeu, o convívio com os amigos, né? E ele tinha um amigo com quem ele correspondia muito. Então ele falava assim, ele escrevia, chama Amorim, tem várias cartas de Drummond, Isso, né? Em que ele fala Amorim, Amorim. Eu não nasci para isso, faça por mim, né? Faça por mim tudo que a farmácia precisa, mas eu não é meu mundo, eu não sei distinguir uma injeção de um boi, que aí ele une o farmacêutico do ar com o fazendeiro do ar, com o farmacêutico do ar, e aí é muito interessante. Eu vou ler aqui 2 trechinhos de crônicas publicadas em jornais, para vocês terem uma ideia de como o poeta tinha um olhar crítico, ao mesmo tempo era um olhar que provocava uma reflexão nas pessoas. E é tudo tão atual, como vocês vão perceber. Olha, num trecho ele diz assim, ele fazendo uma crítica à comercialização de medicamentos, certo? Laboratórios internacionais. Ele tinha esse olhar crítico, claro, né, sobre essas questões. Então, ele diz assim, eu não sei, já agora, se deve proibir os remédios ou proibir o homem. Este planeta está mesmo inviável. Porque ele disse anteriormente que os consumidores estavam mais escravizados aos remédios do que às enfermidades. Em seguida, num outro texto, né, ele vai comentar sobre o apelo, imagine, apelo comercial das drogarias, desencadeando nos consumidores a necessidade de comprar o que não era necessário. Então ele diz assim, a parte reservada aos produtos de beleza dá vontade de beber ou comer aquelas coisas lindas. Dá gosto ir às farmácias, mesmo sem necessidade. Vamos provar as novidades em matéria de infarto, sarampo, uremia, diabetes, edemas, herpes e tutti quanti. Quer dizer, naquela época, isso aqui é década de 40, por aí. Ele já fazia essa crítica, né, à questão do consumismo. Aliás, o consumismo é um tema também muito frequente em Drummond. E a farmácia, a questão, né, farmacêutica está presente em vários poemas, em que ele usa determinados termos, sim, né? Você citou aí, né, no céu azul, do azul do céu de metileno, e outros mais, né, que ele cita muito. Então, é interessante observar esse aspecto do Drummond farmacêutico da palavra, né? Porque é um lado, como eu já havia comentado, pouco explorado na poesia de Drummond. Então, Graça, dessa obra ampla e maravilhosa, né? Inclusive o Drummond atual, né? Nós percebemos na obra dele, nós vamos convidar as pessoas, né, para virem e para verem este programa, que sempre haverá um bate-papo, comentários sobre a vida e obra de Drummond. E as pessoas podem nos escrever, comunicar, falar o que acharam, né? O tempo passa rápido, né? E você aqui com a gente é uma maravilha. E eu quero dizer a você que nós a convidaremos novamente para você vir aqui nesse nosso bate-papo, porque nós aprendemos muito com você.
e cada vez mais nós conhecemos mais a obra de Carlos Drummond de Andrade. Quero agradecer você em nome da superintendente da Fundação Cultural, e de todos os funcionários, agradecer também em nome da nossa cidade, que você é um presente para nós e para falar sobre Drummond. Tá? Muito obrigada. Eu é que Tá? agradeço